Espírito Santo. Aleluia. Paz do Senhor, igreja, bom dia. Bom dia àqueles que eu ainda não havia visto. Bom que você está aqui. Já deu bom dia para essa pessoa abençoada do seu lado. Fala para ela que bom que você está aqui, que bom que você veio. Estou muito feliz com o que o Senhor tem feito. Glórias a Deus. Temos alguém nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Amém? Não? Estamos em família hoje, entre irmãos? Glória a Deus. Amém. Amados, eu quero hoje dar continuidade à nossa série de Daqui. Nós temos falado... Som. Estou ouvindo nada aqui. Som. Aí, tá bom. Obrigado, viu? Nós estamos falando sobre fundamentos da fé nessa série de Daqui. Nós falamos sobre quem é Deus, depois falamos sobre quem é Jesus, e hoje nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo, e vamos nos aprofundar nisso nessa manhã. Então eu peço que você não se distraia, evite movimentações, amém? É importante que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, com reverência, com temor. Então, vamos hoje nos aprofundar no Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16. João 14, 16. Aleluia. Acharam? Amém? Glória a Deus. Se você estiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim, Jesus dizendo: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, qual que é a primeira coisa que nós pensamos, né? Queria que você fizesse esse exercício. Quando a gente fala Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça, né? Essa pergunta ela é importante para que a gente possa começar a balizar um pouco qual é a nossa profundidade nisso, né? Conhecimento que nós temos acerca do Espírito Santo. Talvez possa vir à nossa cabeça uma experiência, talvez batismo, talvez dons, línguas estranhas, profecias, sensações durante o louvor. Que vem à nossa cabeça quando nós falamos sobre o Espírito Santo? Mais que isso, né? Como nós estamos nos relacionando como igreja com o Espírito Santo? E isso é muito importante porque durante essa série eu tenho provocado a gente a pensar sobre isso, porque talvez seja para muitos de nós, a gente vai dizer: poxa, Ari, mas é uma pergunta muito simples sobre quem é o Espírito Santo. E eu digo novamente, não é tão simples quanto a gente pensa. Porque se nós podemos estar acostumados com uma cultura sobre o Espírito Santo e falar sobre as manifestações do Espírito Santo, mas talvez possamos ser enganados e inclinados pelo nosso coração a não o conhecer e não nos relacionarmos com Ele. Isso é perigoso porque acabamos colocando o Espírito Santo muito mais como uma força distante
de empoderamento quando precisamos ou de um manifestar. Então olhamos para o Espírito Santo e balizamos ele e medimos o quanto conhecemos do Espírito Santo pelas suas manifestações. E claro, o Espírito Santo ele se manifesta de forma poderosa, trazendo cura, avivamento, trazendo libertação. Mas o principal ponto a respeito do Espírito Santo que nós temos que olhar nessa manhã é como nós estamos nos relacionando com ele, porque ele não é uma força impessoal, ele não é uma força desconhecida apenas, uma força espiritual. Nós vamos ver que é muito mais do que isso. Nós vamos ver que o Espírito Santo, como nós lemos aqui em João 14, Jesus disse que ele estaria conosco e mais à frente estaria em nós. Esse mais à frente ele estaria em nós, ele é cumprido no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles são cheios do Espírito Santo. Então Jesus, a gente olha lá em Mateus, principalmente, né, no capítulo 28, 27 e 28, nós vemos Jesus já falando sobre o Consolador que viria, que ele iria para o Pai. Mas essa promessa, ela se estende muito além, porque justamente Jesus precisava ir ao Pai, mas não nos deixaria órfãos. E ele deixa isso muito claro, dizendo que mesmo o outro Consolador viria para que nós não ficássemos órfãos. Então, quando nós falamos Espírito Santo, nós estamos traduzindo uma expressão que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Talvez você possa pensar que o Espírito Santo ele só acontece em Atos 2, mas nós vamos ver ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o Espírito Santo ele se manifestou desde a criação, desde o Gênesis. No hebraico, a palavra usada para expressar a palavra Espírito é ruach, que significa literalmente sopro, vento, espírito. Então, dependendo do contexto, nós vamos ver essa palavra sendo usada como um vento, como um sopro, ou como a própria palavra espírito. Já no grego, no Novo Testamento, nós vamos ter a palavra pneuma. E essa palavra também carrega essa ideia do espírito como um sopro, como um vento. Para você aí que a gente tem a palavra pneu, ela deriva da mesma palavra, que é uma câmara cheia de ar. Então a palavra pneuma, ela tem essa expressão própria e bem definida como um vento. Mas lógico que quando nós colocamos essa palavra sozinha, ela vai significar apenas vento. Mas quando ela é colocada no contexto das Escrituras, ela vai ter uma profundidade muito importante para nós, para entendermos o agir do Espírito Santo. Então a própria linguagem bíblica já nos ajuda a entender algo sobre a obra do Espírito, como ele se move, amém? Vocês estão conseguindo entender por enquanto, gente? Amém? Glória a Deus. A gente tem que olhar isso porque qual que é a intenção das Escrituras em apresentar o Espírito como um vento, como um sopro? Um dos principais pontos é que nós não conseguimos segurar o vento com as mãos, não é verdade? Nós podemos sentir o vento, mas nós não conseguimos segurá-lo com as mãos. Nós não conseguimos enxergar o vento, não conseguimos ver o vento em si, mas nós conseguimos perceber a presença do vento pelo que ele produz. Então, como que nós vemos a Bíblia expressando o Espírito Santo? Primeiro, ele é expressado como um vento, por quê? Porque nós não podemos controlá-lo com as nossas mãos. Segundo, ele é identificado por aquilo que ele produz. Então, quando nós olhamos esse contexto, nós vamos ver Jesus usando justamente essa imagem em João 3. Quando ele conversa com Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é com todos que nascem do Espírito. Então a expressão do Espírito Santo, ela é muito bem definida como um vento, como um sopro, como algo que não pode ser controlado, como algo que não podemos ter em nossas mãos, mas que é identificado e podemos sentir essa presença por aquilo que ele produz em nós. Jesus, ele coloca ele faz essa colocação a Nicodemos e explica para ele, justamente dizendo: aqueles que
é necessário nascer de novo. Então ele está falando de uma nova vida. Jesus estava falando ali de uma nova história, de uma vida diferente daquela que Nicodemos vivia. Então, o conceito de espírito dentro do ministério de Jesus era um conceito de nova vida, era um conceito de algo sendo produzido, aonde havia morte, agora há vida. Amém? Então, quando nós olhamos Jesus dizendo essas palavras, nós temos essa ideia clara de que o Espírito sopra onde quer, o Espírito se move conforme Ele deseja, então Ele não pode ser controlado. Só que nós temos que tomar cuidado para não vermos essa palavra que Jesus está dizendo como se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, porque Ele é Deus, Ele não é como muitas pessoas pensam, a terceira parte da trindade, a inferior, a terceira na escala. Não, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Ele se relaciona conosco de uma forma pessoal, Ele se relaciona conosco não distante, mas perto, e mais do que perto, dentro de nós, porque se há intimidade em estar perto, há mais intimidade ainda em estar dentro. Então nós vamos olhar hoje, entendendo tudo isso que nós estamos falando até agora, e vamos analisar hoje como nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo, como nós enxergamos o Espírito Santo e qual é o papel que Ele está exercendo na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Porque se nós olhamos o Espírito Santo como um vento, em contrapartida a Escritura vai mostrar que Ele não é somente um vento, Ele não é somente essa força, Ele também se relaciona conosco de forma pessoal, se relaciona conosco muito mais profundo do que nós imaginamos. Então, o vento não está sob o nosso controle, e o Espírito também não está, amém? Nós não manipulamos o Espírito Santo, não determinamos quando Ele age, não nos transformamos em uma ferramenta para realizar os nossos desejos, Ele é soberano. Então, o detalhe disso tudo é que nós fomos ensinados muitas vezes e vivemos hoje um tempo onde a experiência com o Espírito Santo ela é determinada de acordo com as sensações que nós temos. E isso é perigoso porque por mais que nós possamos ter experiências que nos impulsionem, as experiências elas não são suficientes para o relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não se move apenas nos empoderando com dons, ele não se move apenas nos enchendo da sua presença. Não, o Espírito Santo ele age, o seu ministério é um ministério pessoal. A sua obra é uma obra pessoal, é uma obra no qual Ele se relaciona conosco de forma pessoal. Então, se Ele se relaciona dessa forma, nós precisamos entender que Ele é soberano, Ele não está sob o nosso controle. Nós não determinamos o agir do Espírito Santo. Não somos nós que temos a capacidade de dizer Espírito Santo se move dessa forma, o Espírito Santo age dessa forma, o Espírito Santo vai fazer dessa forma. Nós não temos essa capacidade. O que nós fazemos é orar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, nos ajuda a compreender a sua vontade. Espírito Santo, nos ajuda a exercer a sua vontade. E isso muda tudo, a forma como nós nos relacionamos, porque o nosso entendimento muitas vezes ele está obscurecido, ele está misturado com a percepção de que o Espírito Santo nos serve, de que o Espírito Santo ele vai agir de acordo com as minhas vontades ou com a minha necessidade. Mas é o contrário, na verdade nós é que nos movemos de acordo com as necessidades e a vontade do Espírito Santo. Você entende a diferença disso? Enquanto muitos de nós podemos passar a vida nos movendo e dizendo: Espírito Santo me enche, Espírito Santo faz isso, Espírito Santo me empodera, o Espírito Santo está dizendo: eu sou soberano, eu sou como o vento, você não pode me ter no controle das suas mãos. Então, partindo desse princípio, nós vamos olhar como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo, porque não adianta nós olharmos para o Espírito Santo como uma força impessoal, no qual no culto nós oramos para que venha aquele movimento, aquele ambiente, e nós tratamos o Espírito Santo muito mais como um ambiente, como uma pessoa, do que como uma pessoa. Então, quando eu sei que o Espírito Santo está presente, quando há um ambiente de glória, quando há um ambiente diferente, eu digo: o Espírito Santo está se movendo. Quando eu sinto alguma sensação
sobrenatural, eu digo, o Espírito Santo está se movendo. Só que o Espírito Santo, ele não se resume a ambientes, o Espírito Santo não se resume a uma força de sensações, o Espírito Santo, ele se resume a alguém se relacionando conosco e cumprindo e ampliando a obra do próprio Cristo em nós. Cristo, ele veio, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, ele vai ao Pai e ele deixa um Espírito no qual ele chama ele de Consolador. Você sabe por que Consolador? Porque o Consolador não é apenas aquele que vai estar conosco nos dias maus, mas é aquele que também nos ensina. Isso é importante para nós, igreja, para nós, para todos nós, porque nós somos inclinados a querer controlar a Deus, a querer controlar a adoração, a querer controlar o mover. Queremos às vezes até controlar a ação do Espírito. Nosso coração se inclina para isso, e isso é muito perigoso, porque nós estamos dando murro em ponta de faca. Afinal de contas, estamos tentando segurar com as mãos o vento. Estamos tentando colocar o vento dentro de uma caixa. Estamos tentando colocar o vento dentro de um quadrado que se encaixe no que eu acredito, no que nós acreditamos. Mas precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, aquele que se relaciona conosco. Enquanto o Pai, ele organiza o resgate da humanidade, o Filho executa o resgate da humanidade, o Espírito Santo, ele completa a obra do resgate à humanidade. O Espírito Santo, ele é Deus. É justamente por isso que nós precisamos hoje nos perguntar quem é o Espírito Santo. Então, como eu disse no começo, quando a gente pergunta assim, meio que de supetão, meio pego de surpresa, quem é o Espírito Santo, a gente vai dizer, essa pergunta é muito fácil de resolver, o Espírito Santo é assim, assado, mas nós precisamos nos aprofundar e analisar e conhecê-lo profundamente, fazer uma análise profunda de quem ele é. E eu quero começar dizendo que o Espírito Santo é Deus. Vamos ler Atos capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 5. Vamos ler o verso 3 e 4. Diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Olhar para o Espírito Santo muitas vezes é de, como eu disse, de ser um ser inferior na Trindade. Nós vemos aqui nesse texto de Atos capítulo 5, o contexto é Ananias e Safira. Eles decidem vender as suas propriedades para poder entregar à igreja, para que a igreja distribuísse de acordo com a necessidade de cada irmão. Nós vemos isso acontecendo no início da igreja primitiva. As pessoas vendiam seus bens, levavam aos pés dos apóstolos e eles repartiam conforme a necessidade do povo. Só que Ananias e Safira, eles vendem a propriedade, só que eles escondem uma parte do valor. E eles são confrontados por Deus. Inclusive Ananias morre, e Pedro então confronta eles: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? A propriedade era de vocês, o dinheiro era de vocês, vocês poderiam entregar ou não. Então não se tratava do entregar ou não, se tratava do coração que mentiu. Então o Espírito Santo, nesse quesito aqui, ele é apontado como Deus. Era muito claro já para a igreja primitiva a trindade, que é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Não tem a palavra trindade na Bíblia, não tem. Irmão, a palavra trindade pode até ser uma palavra que não está na Bíblia, mas o conceito da trindade, ela está bem estabelecido desde o Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
No primeiro capítulo das Escrituras, a Trindade está presente. No próprio Gênesis capítulo 1, nos primeiros versos, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós vemos claramente que o Espírito Santo não é esse ser inferior na Trindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que revela a vontade do Cristo como um consolador. Amém? Então, quando nós olhamos muito mais para o Espírito Santo como um empoderador, ao distribuir os dons, uma espécie, muitas vezes até de animador de culto, vamos buscar o Espírito Santo para que o culto seja mais fervoroso. E eu clamo que Ele venha para trazer um mover sobrenatural sobre aquele culto. Mas isso nos leva a um ponto muito crucial aqui hoje. Porque o Espírito Santo, ele não é uma energia espiritual. O Espírito Santo não é um distribuidor de dons e poderes. Ele não é um ser inferior na Trindade. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para essa relação entre igreja e Espírito Santo e realmente compreendemos o Espírito Santo no fervor. Vemos o Espírito Santo quando tudo está fervoroso. Mas eu vou mostrar para você hoje, a Escritura vai mostrar para você hoje, que o Espírito Santo, ele traz avivamento primeiro dentro de nós. Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo, ele fala. Abre para mim, Jotinha. Atos capítulo 13, no verso 2. Diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, amém? O Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para qual os chamei. João capítulo 14, no verso 26. Diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador ou o consolador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele ensina. Então alguém que ensina, alguém que fala, não pode ser uma força impessoal. Não pode ser apenas uma energia sobrenatural. Não pode ser apenas alguém que nos empodera. Ele é alguém que está se relacionando conosco. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele nos ensina. E Jesus deixou muito claro que ele ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. É o Espírito Santo que nos ensina a orar. É o Espírito Santo que nos ensina a adorar. É o Espírito Santo que nos ensina a ser santos. É o Espírito Santo que nos ensina a ser parecidos com Cristo. Ele fala e ele ensina. Ele direciona. Alguém que fala, direciona. Alguém que fala é quem nos aponta o caminho. Alguém que fala é que nos mostra o melhor caminho. Quando nós vamos tomar uma decisão importante nas nossas vidas, será que nós estamos consultando o Espírito Santo para tomar essas decisões? Decisões importantes, decisões cruciais. Será que nós decidimos por nós mesmos, dizendo: eu tenho certeza que o Senhor já conhece meu coração? Ou nós nos debruçamos diante do Espírito Santo e dizemos: me mostra o caminho, me mostra qual é o melhor lugar para ir, me mostra qual é a melhor escolha, me mostra se eu devo escolher ou não, me mostra se eu devo tomar essa decisão. Porque o Espírito Santo, se ele se relaciona conosco de forma humilde, nos dizendo e nos ensinando, em contrapartida, muitas vezes nós podemos nos tornar muito orgulhosos e teimosos e não buscá-lo. Muito independentes, nós temos que tomar cuidado de ser muito independentes. Pode parecer bonito dizer eu sou independente, pode parecer bonito eu sou, mas isso diante do Senhor nós precisamos ser humildes e quebrantados diante dele para sermos ensinados. É muito interessante quando, por exemplo, nós temos um problema com alguém, com um irmão, nós brigamos com um irmão, e fica toda aquela situação, e fica aquela tristeza, fica aquele mal-estar.
E aí muitas vezes nós, com o coração quebrantado, a gente pede ao Espírito Santo, me ensina como que eu devo lidar, me ensina a pedir perdão, e Ele ensina, irmão. É muito interessante porque Ele nos ensina algo que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Por nós mesmos, muitas vezes, nós não vamos pedir perdão, nós não vamos nos reconciliar, mas o Espírito Santo nos ensina, e quando nós nos reconciliamos, existe um bálsamo de alegria. Parece que aquele peso sai de dentro de nós. Então Ele está nos ensinando a tomar as melhores decisões, Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos encoraja. O Espírito Santo, Ele nos guia, como está em Romanos 8,14. Romanos 8,14, nós vamos ver que o Espírito Santo nos direciona. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Em contrapartida, todos que são guiados, não são guiados pelo Espírito de Deus, não são filhos de Deus. Então o Espírito Santo guia os seus filhos, os filhos de Deus. O Espírito Santo guia os nossos passos, Ele nos aponta o melhor caminho, o que nós chamamos muitas vezes de consciência, o que nós chamamos muitas vezes da vozinha da nossa consciência, é o Espírito Santo dentro de nós, nos dizendo: ei, não vai por aí, ei, é melhor você não fazer isso, ei, é melhor que você não fale dessa forma. Quantas vezes, irmãos, nós falamos algo, somos às vezes um pouco áspero com alguém, falamos algo no qual o nosso coração imediatamente se arrepende, imediatamente nós sentimos o peso do que nós falamos ou de como nos comportamos. O Espírito Santo, Ele nos aponta a melhor direção, Ele é o nosso guia, Ele intercede por nós, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Abre para mim, João, 8:26, Romanos. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O Espírito Santo sofre por nós, Ele sofre por nós, Ele intercede por nós, Ele sofre por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos, dor que não pode ser expressa em palavras. Ele sofre quando nós pecamos, Ele sofre quando nós estamos distantes, Ele sofre quando nós sofremos. Efésios 4:30, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. O Espírito Santo pode ser entristecido por nós. O próprio Deus se entristece conosco com as atitudes que nós tomamos muitas vezes. Ele pode ser entristecido, pode ser magoado, sofre por nós, se entristece com as nossas atitudes. Em Atos 5, nós vemos Pedro colocando de maneira muito direta: você não mentiu aos seres humanos, mas você mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque se Ele fala conosco, se Ele intercede por nós, se Ele nos ensina, se Ele se entristece, Ele não pode ser um ser impessoal, uma força sobrenatural distante. Ele está se relacionando conosco dentro de nós, dentro de nós. E a beleza disso é justamente entender que Deus decidiu habitar dentro de nós. Deus não decidiu se relacionar conosco distante. Deus não decidiu se relacionar conosco de forma em qual nós não pudéssemos ter acesso a Ele. Agora, muito mais do que isso, nós nos relacionamos com Ele porque Ele está habitando dentro de nós. Ele está habitando dentro de nós. E a forma como nós nos relacionamos com Ele é que nós devemos hoje julgar se ela é
adequado ou não, porque podemos estar tratando o Espírito Santo como se ele estivesse apenas externamente, apenas no ambiente, apenas no mover, o Espírito Santo apenas nos dons, o Espírito Santo apenas no que tange ao ambiente do culto, ao ambiente. Mas será que no dia a dia nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo? Porque ele está se relacionando conosco. Ele está se relacionando conosco. Nós entristecemos Ele, Ele intercede por nós, Ele sofre por nós, Ele tenta nos ensinar, Ele tenta nos guiar, Ele está se relacionando conosco, Ele tomou a iniciativa de se relacionar conosco. Mas o problema e o que nós temos que hoje olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós é: será que eu estou me relacionando com o Espírito Santo de verdade? Será que eu estou me relacionando com Ele? Irmãos, o Espírito Santo não nasceu em Pentecostes. Pentecostes é o cumprimento da promessa de Deus de habitar no seu povo. Em Pentecostes, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? O Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Deus levantava alguém, um profeta ou um rei, ou alguém escolhido por Deus, aonde o seu Espírito iria pousar e habitar, e aquela pessoa iria revelar aquilo que o Espírito Santo estava trazendo. Era assim que funcionava. O Espírito Santo não habitava em todos nós, mas no Pentecostes, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo passa a habitar dentro de todos os seus filhos. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você fica alegre com isso ou se não, mas eu me alegro em saber que o próprio Deus decidiu habitar dentro de mim. Irmão, dentro de mim, irmão. Talvez você pense assim: Ari, você tem bastante espaço para o Espírito Santo. Irmão, você pensou isso aí? Mas ele decidiu habitar dentro de mim, pecador, falho, com diversas dificuldades. E se não fosse assim, nós não conseguiríamos ser parecidos com Jesus. O segundo ponto é que o Espírito Santo habita em nós e nos transforma, porque há um fim para que ele habite dentro de nós. A obra do Espírito Santo não é nos empoderar. A obra do Espírito Santo não é nos dar dons. A obra do Espírito Santo é nos transformar de dentro para fora. Jesus diz: Ele vive com vocês e estará em vocês. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos o templo, agora a habitação do Espírito Santo. Então, irmão, nós chegamos aqui a um ponto do qual nós não temos nenhum tipo de divergência. O Espírito Santo está morando dentro de mim e de você. Ele está dentro de mim e de você. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você está entendendo que o próprio Deus habita dentro de mim e de você? O que isso causa em nós? Será que a gente hoje está olhando e fala: opa, você estava aí? Bate na porta e fala: você está aí, Espírito Santo? E Ele está aqui, habitando dentro de nós. É muito extraordinário isso, porque no Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença no tabernáculo. Deus não manifestava a sua presença dentro de nós, Ele manifestava no tabernáculo. Mas agora, em Cristo, o próprio Espírito habita no seu povo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Enquanto antes, na antiga lei, Ele se manifestava no tabernáculo. Você precisava ir no tabernáculo, entrar no Santo dos Santos, para que você pudesse experimentar do Espírito. Agora não. Agora nós não precisamos ir a um templo de mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Antes era necessário ir até o sacerdote, era necessário ir até o tabernáculo para poder orar pelo Espírito Santo. Agora não. Agora nós olhamos para dentro de nós e Ele está dentro de nós e Ele está se relacionando conosco. Ele está se relacionando conosco.
Talvez para muitos pode ser que não seja o que você esperava do Espírito Santo, mas deixa eu te dizer, é muito melhor, irmão. É muito melhor que o Espírito Santo, saber que o Espírito Santo se relaciona conosco, o próprio Deus se relaciona conosco, do que pensar que Ele apenas me empodera. É muito melhor, é extraordinário, porque agora eu não me movo pelo Espírito que está externo, eu me movo pelo Espírito dentro de mim. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. E aí Cristo, Ele estabelece algo novo, Ele diz: agora o Espírito Santo estará com vocês e dentro de vocês. E essa implicação, ela é muito profunda, irmão, porque ela nos leva a analisar o que temos dentro de nós. É mais ou menos como se você recebesse a notícia de que o presidente vai na sua casa, ou que alguém importante vai na sua casa. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para sua casa e falar: meu Deus, essa casa está uma bagunça. Meu Deus, o que essa pessoa vai comer? Meu Deus, eu preciso limpar tudo, eu preciso receber bem essa pessoa. E aí a gente tem que olhar para dentro de nós somos o templo agora do Espírito Santo, e temos que olhar e pensar como eu estou dentro de mim, aonde o Espírito Santo está. Será que o Espírito Santo está habitando dentro de um templo que está sujo com o pecado? Será que o Espírito Santo está habitando em um templo que está abandonado, uma casa que está cheia de poeira? Ou ele está habitando dentro de uma casa que está sendo constantemente cheia da presença do Senhor? Limpa, purificada, santificada, onde o Espírito Santo tem habitado. E afinal de contas, você pode se perguntar: mas para que o Espírito Santo decidiu morar dentro de nós? Para que o Espírito Santo decidiu morar dentro de mim? E tem sim um propósito: para nos transformar. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Coríntios, capítulo 3, verso 18. É segunda, desculpa, falei primeira, né? 2 Coríntios, J. Isso, obrigado. Diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O propósito do Espírito Santo é nos fazer ser mais parecido com Cristo. O propósito do Espírito Santo é nos fazer refletir a glória de Deus. O propósito do Espírito Santo é mudar e transformar quem nós somos. A obra do Espírito Santo não é somente avivamento, não é somente poder, não é somente moveres sobrenaturais, é a transformação ordinária dentro de nós, a transformação do dia a dia, aquilo que nós escondemos, aquilo que nós colocamos debaixo do tapete, aquilo que nós não deixamos ser transformados, é aquilo exatamente no qual o Espírito Santo está tentando nos transformar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado distorceu essa imagem. E qual que é a obra do Espírito Santo? É fazer com que nós reflitamos novamente essa imagem gloriosa do Senhor. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele se relacionando conosco para nos transformar, a pergunta é: por que muitas vezes nós não estamos deixando ser transformados? A provocação é: por que nós não estamos sendo transformados? O que está impedindo o Espírito Santo de nos transformar? Irmãos, todos nós precisamos ser transformados. E eu sou o primeiro. Oh, como eu preciso ser transformado, irmão.
Mas o que está nos impedindo? É justamente como nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo. E o mais interessante, que o Espírito Santo, ele se relaciona conosco, nos ensina, nos guia, nos direciona, ele sofre por nós e ele quer nos transformar. Só que ele não faz isso sem deixar para nós um norte. Ele deixa para nós um norte para sabermos quando estamos sendo transformados. A gente não vai no escuro, a gente não vai tateando, não. O Espírito Santo deixa muito claro como é que nós sabemos quando estamos sendo transformados. E isso está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos abrir. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Vamos olhar o que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito produz estes frutos, este fruto: amor, alegria, paz. Por enquanto está tranquilo, né, irmão? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Qual que é a placa que mostra quando nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo? Os frutos. Não é o quanto nós falamos em línguas, não é o quanto de dons nós temos, não é o quanto de oratória nós temos. O que mostra se estamos sendo transformados pelo Espírito Santo são os seus frutos. E é maravilhoso porque isso nos confronta e nos coloca em apuros, irmãos. Nós estamos em apuros, porque nós ainda estamos sendo trabalhados nisso. Mas a consciência que nós precisamos ter é que o Espírito Santo gera algo dentro de nós. O Espírito Santo, ele gera algo de nós. E se nós estamos nos relacionando com Ele, é impossível que nós não sejamos transformados. Como eu disse, é muito fácil talvez amar alguém que a gente gosta, mas amar alguém que a gente não gosta tanto é muito difícil. Ter domínio próprio é um desafio para nós. Mansidão é um desafio para nós. Mas se somos transformados pelo Espírito, logo essa obra é Ele que faz em nós, não vem da nossa força e nem da nossa capacidade. Quantas vezes, irmãos, você teve domínio próprio e você falou: eu não sei como eu tive domínio próprio. Quantas vezes você foi manso e você falou: meu Deus, como que eu fui manso? Como que eu fui manso nessa situação? Quantas vezes você foi fiel e você falou: como que eu fui fiel? Quantas vezes você teve que ser humilde e você falou: meu Deus, como que eu consegui pedir perdão? Eu gosto muito de lembrar que no começo, quando eu comecei a liderar jovens, os jovens falavam assim: nossa, Ari, você tem muita paciência. Eu falo: essa paciência não vem de mim, irmão. Não vem. E é isso que nos aponta, de fato, irmãos, nos dá um norte para olharmos e analisarmos e fazer um olhar crítico para sabermos se estamos sendo transformados ou não. A evidência mais profunda da presença do Espírito Santo não é quando o sentimos durante o culto, mas quando o culto a Cristo está sendo formado dentro de nós. É quando o Espírito Santo, mesmo quando eu não o sinto, os frutos florescem dentro de mim. Irmão, deixa eu te dizer, a maioria do tempo você não vai sentir nada no culto. Eu não sei se você busca isso todo culto, ter uma sensação diferente. Irmão, a maioria das vezes você não vai sentir nada. Mas se você se relacionar profundamente com o Espírito Santo, mesmo que você não sinta uma sensação espetacular, o fruto pode florescer dentro de você. Você entende como que isso tira o controle do Espírito das nossas mãos? Porque nós podemos manipular o ambiente. Muitas igrejas fazem isso, manipulam o ambiente.
mas nós não podemos manipular o Espírito. A obra do Espírito Santo é real, verdadeira e eficaz, e ela é comprovada em frutos. Eu gosto muito de falar isso porque o Espírito Santo, ele não é aquela pessoa de papa, sabe? Que fala de discurso. O Espírito Santo, ele prova que ele transforma. Ele gera dentro de nós frutos verdadeiros. Talvez alguém possa dizer, mas eu quero sentir mais a presença de Deus. E a resposta bíblica seria: olhe para a sua vida, você está sendo mais santo, você está sendo mais humilde, está sendo mais paciente, mais parecido com Cristo, porque o Espírito não veio simplesmente para produzir momentos, ele veio para produzir Cristo em nós. Porque, irmão, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Não adianta nós termos profecias, revelarmos, falarmos em línguas se nós não sabemos pedir perdão. Não adianta nada eu cantar, tocar, pregar, evangelizar, mas quando eu desço da plataforma eu não olho para o meu irmão. O verdadeiro fruto do Espírito não é provado no ambiente extraordinário. O verdadeiro fruto do Espírito é provado nas pequenas e ordinárias atitudes que nós fazemos. E o terceiro, o Espírito Santo nos leva a Cristo e ao Pai. João capítulo 16, versículo 14. Diz assim: Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Então nós olhamos aqui que o Espírito Santo, ele tem um propósito de revelar o que nós recebemos de Cristo. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo hoje. Ele não está competindo com Cristo, ele glorifica Cristo. Ele nos revela Cristo, ele nos une a Cristo e ele aplica em nós a obra de Cristo. Não há competição na Trindade, nenhuma pessoa da Trindade é maior do que a outra. É um só Deus, se revelando em três pessoas. Eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi uma vez, que é: Deus está buscando uma família para si, Cristo está buscando uma noiva para si, e o Espírito está buscando um lugar para habitar. É muito importante a gente entender isso, porque Ele está nos conduzindo ao Pai por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele faz ficar sedimentado dentro de nós a obra de Cristo. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós só conseguimos nos entregar a Cristo por causa do Espírito Santo. É Ele quem nos convence. É Ele que coloca um espelho diante de nós e a gente olha no espelho e fala: meu Deus, eu preciso de Cristo. Por meio de Cristo, todos podemos ter acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Está em Efésios 2,18. Paulo afirma que por meio do Espírito nós temos acesso ao Pai. Olha a beleza disso, gente, ao Pai, por meio do Filho e no Espírito. Irmãos, perguntar quem é o Espírito Santo é muito importante, porque nós estamos inseridos, mesmo que sem saber, em uma cultura de um Espírito Santo de ambiente externo. E ele move todas as coisas, ele muda a atmosfera, ele muda o ambiente. Mas ele não está fazendo isso externamente, ele está fazendo isso internamente. Internamente. Nós não clamamos: Espírito, muda o ambiente. Nós clamamos: Espírito, muda quem eu sou. Porque se Ele mudar quem eu sou, o ambiente é mudado. Porque eu manifesto a presença do Espírito Santo. Já que Ele está dentro de mim, eu não posso pedir para Ele sair
mudar o ambiente e depois voltar para dentro de mim. Eu tenho que clamar: Espírito Santo, flui através de mim a sua presença, flui através de mim a sua presença. Mas essa presença, ela não é construída por um momento, ela é uma presença construída com a intimidade e com o relacionamento diário com Ele. Vocês entendem, irmão? É mais ou menos como quem gosta de futebol aí. Tem um jogador, o craque do time, o melhor jogador, ele não treina a semana inteira, está machucado. Você não falou com ele nada, de repente chega no jogo, o time está perdendo, você fala: entra aí para você ganhar para a gente. E não é assim que o Espírito Santo é. Nós não podemos tratar ele dessa forma. Vem aqui, resolve para a gente o problema da frieza da igreja. Vem aqui, Espírito Santo, resolve para a gente, por favor, o ambiente da igreja. Resolve para a gente. Não, nós temos que ser pessoas que se relacionam com ele diariamente, irmão. E eu vou bater nessa tecla até que Jesus volte. Nós precisamos ter tempo com Deus, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos gastar tempo na leitura das Escrituras, nós precisamos estudar as Escrituras, precisamos nos relacionar, orar, jejuar, tirar tempo com Ele, porque se não fazemos isso, irmão, nós não somos filhos de Deus. Um filho verdadeiro se relaciona com o pai, o filho verdadeiro não fica distante do pai, quer ouvir o que o pai tem a dizer. Então, irmão, eu sei que a vida nos massacra, mas se nós não estivermos sensíveis ao que o Espírito Santo está falando conosco, nós morreremos. Morreremos pouco a pouco sem perceber, estaremos mortos, estaremos frios, estaremos distantes, e aí estaremos clamando: Espírito Santo, me resgata aqui, traz um avivamento aqui para que eu seja transformado. Mas Ele está dizendo: você precisa se relacionar comigo, você precisa sentar e me ouvir, você precisa orar, você precisa buscar a minha palavra, você precisa ouvir o que eu tenho a te dizer. Irmão, construir relacionamento com Deus é trabalhoso, não é uma coisa instantânea, não é mágica. Não é mágica, nós precisamos olhar para dentro de nós hoje e identificar se nós estamos nos relacionando com aquele que se relaciona conosco desde que nós nascemos. Uma igreja vai ser transformada, famílias serão transformadas, a minha casa será alcançada por Deus, a sua casa será alcançada por Deus, quando o Espírito Santo fluir através de nós. Sabe, irmão, eu sei que muitas vezes a gente acha que só de colocar um louvor em casa: vou colocar um louvor em casa, vou deixar o louvor tocando o dia todo, pronto, o Espírito Santo está presente, Não, irmão, sem o louvor ele está dentro de você. Nós não pedimos mais da presença de Deus. Você não pode: me dá mais da tua presença, Senhor, ou eu tenho menos da presença. Não, irmão, a presença do Senhor é constante, contínua, e ela está acessível para todos nós. Nós não precisamos de mais da presença de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Às vezes a gente não tem nada da presença e quer mais. A gente precisa ter intimidade, irmãos. Isso é muito importante. É isso que vai mudar de fato. Vai ser o que vai nos transformar. É o que vai nos transformar. O Espírito não está simplesmente nos dando poder espiritual. Os dons que o Espírito Santo nos dá é para que a igreja seja edificada. Paulo diz que nós devemos orar pelos melhores dons. Você sabe quais são os melhores dons? Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Põe aqui para mim, por favor, 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivéssemos uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento e nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira e não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme.
Um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. A busca não é por poder, a busca é por ser parecido com Cristo. A busca é revelar esse amor, e esse amor fluir de dentro de nós, e esse amor fluir de dentro de nós. Irmãos, tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós já temos, Ele está dentro de nós. Todo o conhecimento que nós precisamos, já temos, está nele dentro de nós. Basta que nós nos relacionemos com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, ao agora nós os chamamos Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai é paizinho, é uma expressão de um filho que tem intimidade. O Espírito Santo nos faz clamar Abba, Pai. É Ele quem nos leva a ter intimidade com Deus. É Ele quem nos move a sermos mais íntimos de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Um dos grandes desafios que nós temos, irmãos, é sermos transformados. A vida religiosa, quando se torna confortável, ela é muito atrativa, é muito bom que eu possa dizer que sou cristão, mas eu não precise ter renúncias, eu não precise me esforçar. Mas nós estamos falando de uma fé verdadeira e única, na qual um homem, que era o próprio Deus, morreu em uma cruz. Então o esforço da fé não é confortável. E olhar o Espírito Santo apenas como um empoderador, como uma força impessoal, é mais confortável do que olhar Ele como alguém no qual eu preciso me relacionar, ser confrontado, ser alinhado. É mais atrativo eu acreditar que o Espírito Santo vai trazer um mover no culto diferente. É mais atrativo eu clamar para que o Espírito Santo traga um avivamento, no qual o avivamento, na verdade, são corações transformados, mas o avivamento que muitos querem é um avivamento apenas momentâneo de um evento. O avivamento tem que começar dentro de nós, irmãos. Quando nós cantamos aviva-nos, nós estamos cantando aviva-nos dentro de nós. Primeiro em mim, Senhor. Primeiro dentro de mim, Senhor. Até que eu possa ser imagem e semelhança de Cristo. Sabe, irmão, nós poderíamos aqui hoje dizer: olha, você que estava distante, você que estava frio, você que estava
afastado do Senhor, você que não estava mais acreditando, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Mas essa mudança, essa atitude precisa partir primeiro de dentro de nós. O desafio para nós é hoje ainda entrarmos na presença do Espírito Santo e falar: tá bom, Espírito Santo, eu estou aqui, vamos conversar. O Espírito Santo, ele não vai nos tornar pessoas perfeitas, ele vai nos apontar para Cristo, e a nossa busca é ser parecidos com Cristo. Mas o que nós precisamos de verdade é sermos mais sensíveis ao Espírito Santo. Sabe, irmão, quando nós nos reunimos para orar, nós entramos no período de oração e muitas vezes nós não conseguimos ouvir ao Espírito de Deus, porque há tantas vozes na nossa mente, tantas vozes no nosso coração, tantas preocupações, tantas críticas ou tantas outras coisas, que o que nós precisamos pedir é: Espírito Santo, limpa isso tudo de dentro de mim, tira tudo e faz conforme o Senhor quer, deixa a casa preparada do jeito que o Senhor deseja. Essa é a nossa busca, irmão, sermos parecidos com Cristo, e para isso nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar por um instante. Eu quero que você faça uma análise do seu coração nesse instante. Se você não estava se relacionando com o Espírito Santo, se você estava distante do Espírito Santo, fala com Ele, fala: oi Espírito de Deus, que saudade de te ouvir. São tantas vozes, Espírito de Deus, que eu não estava conseguindo te ouvir, mas eu preciso te ouvir. Espírito Santo.